Boa noite, meus queridos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Teus parceiros não vieram? Parceiro. Um desistiu, o outro foi buscar ele no ponto de partida, onde a gente combinou, sumiu. Deu um horário e foi embora. Amém. Eu tinha convidados também que por algum motivo também não vieram, mas, enfim, a gente costuma sempre dizer, né, que Deus deseja comunicar, né, que sempre que a gente se reúne em nome dele, aquilo que ele tem para comunicar é para quem veio, né? E nós temos essa tendência, não sei se é todos aqui, né, eu pelo menos, a gente às vezes se preocupa com quem não veio, né? Mas glórias a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui, né? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e tenho certeza que vai valer muito a pena. Existe uma passagem na Bíblia que é muito conhecida, e são palavras do próprio Jesus Cristo, né? Quando ele disse assim, que sempre que 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu ali estou no meio delas. E nós acreditamos de todo o coração nessa palavra de Jesus. Por quê? Porque ele não pode mentir, né? Jesus, ele tinha uma característica, sempre ele dizia, em verdade vos digo. E ele é a própria verdade, né? Ele disse, eu sou o caminho, verdade e vida. Então, por ele ser a própria verdade, é impossível dele mentir. Então, pode ter certeza, ele vai se manifestar aqui nessa noite. Ele tem algo para nós aqui nessa noite. Nós estávamos orando alguns dias por essa noite. É a primeira vez que a gente vai fazer aqui, nesse novo tempo, né? Essa igreja, ela foi pastoreada há muito tempo pelo meu pai, aquele mocinho de cabelo branco ali, pastor Dalcir, né? E ano passado ele passou o bastão, está com 7,9 agora, né? E nós, depois que assumimos esse trabalho, é a primeira vez que a gente organiza aqui um culto de homens, né? Então é um pontapé inicial, as mulheres saíram na frente, elas sempre saem na frente, né? E já conseguiram reunir aqui mais de 40 mulheres num culto de mulheres, né? Nós estamos começando assim mais modestamente, mas é sempre bom lembrar, né, que Deus não necessariamente que Ele está preocupado com quantidade, né? Ele está preocupado com o nosso coração. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui nessa noite estão porque acreditam que Deus pode falar, Deus pode comunicar, que realmente vai valer a pena, ou já valeu a pena estar nesse lugar. Então, agradeço de coração a presença de cada um de vocês e fiquem muito à vontade. Amém? Amém. Eu prometo que a gente vai estar aqui na minha frente aqui o pastor Diego, depois eu vou apresentar ele para vocês, e desde já a gente promete que a gente não vai se alongar muito, né? Hoje é uma segunda-feira, alguns aqui precisam acordar muito cedo, né? Mas nós queremos desde já dar liberdade para o Espírito Santo de Deus, amém? Nós vamos estar fazendo uma oração. Se você quiser ficar em pé, sentado, fique muito à vontade. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graças porque nós sabemos e cremos que teu Espírito Santo já está aqui nesse lugar, Senhor. Nós queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a liberdade, Senhor, de fazer o que o Senhor deseja fazer aqui nessa noite, Pai. Como nós temos pedido, Pai, manifesta-te entre nós, Pai, que seja uma noite de restauração, de cura, de edificação, de avivamento, de transformação, Pai. Tu que conhece o coração de cada homem que chegou nesse lugar, nós pedimos que o Senhor venha operar conforme a necessidade dos teus filhos, Pai. É a nossa oração, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Quero deixar aqui, a gente vai estar cantando uma música, eu quero deixar uma breve mensagem aqui de início, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Tiago, capítulo 5, diz assim a palavra de Deus, no versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez,
e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Eu acho tremendo dessa passagem bíblica é que Tiago, né, que era irmão de Jesus, ele está mencionando um profeta do Antigo Testamento. Mas não era um profeta qualquer, era um profeta chamado Elias. Um profeta tão usado por Deus, tão poderoso, que a palavra de Deus diz que ele fez uma simples oração e durante 3 anos e 6 meses a chuva parou, a chuva cessou. E eu conversava com o irmão Nunes hoje à tarde, ele estava preocupado com a chuva, porque tem o meu sogro ali fora, ele está preparando ali um galeto para a gente, né? Ele estava preocupado com a chuva. Se o problema é esse, já está resolvido, mas vamos orar aqui agora e não vai ter chuva nessa noite. Aí ele disse amém, e eu peguei e compartilhei esse texto com ele. E eu me lembro, eu já tive algumas experiências, que casamentos ao ar livre, pessoas que vinham pedir para mim, pastor, eu vou casar ao ar livre, ora para mim. Pode deixar, nós vamos orar e não vai ter chuva. E graças a Deus, sempre que a gente orou, pedindo a Deus que não tivesse chuva, não teve, né? E aqui, o mais tremendo dessa passagem, desse grande profeta aqui, que orou e não teve chuva, é que a Bíblia vai dizer que ele era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Às vezes a gente olha pessoas de destaque, né? Grandes empresários, grandes servos de Deus, pessoas que se destacaram em algum lugar na economia, na política, no lado empresarial, no lado eclesiástico, e a gente chega até a pensar que aquelas pessoas são feitas de ferro, né? São feitas de um outro material, mas não, essas pessoas são feitas do mesmo material que a gente, elas também pecam, elas também estão sujeitas a tentações, elas também sentem medo, elas também têm sentimentos de dor, de solidão muitas vezes, né? De rejeição, sentimentos, pensamentos, ansiedade, pânico, dores, que a gente olha muitas vezes para essas pessoas, como alguns poderiam olhar para Elias e pensar, não, mas Elias não tinha problema. Pô, o cara venceu sozinho mais de 300 profetas de Baal, né? O cara era muito forte, né? Mas não, esse mesmo cara que derrubou os profetas de Baal, foi parar numa caverna com depressão, e chegou a pedir para Deus a morte. Então eu quero começar essa noite dizendo, não tenha medo de reconhecer as suas fraquezas, não tenha medo de se expor, porque nós homens muitas vezes somos orgulhosos, a gente quer se fazer de forte, e eu quero começar essa noite dizendo para você que eu mesmo hoje eu tomei uma decisão de fazer algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu fiz uma sessão de terapia, hoje pela manhã, às 9 horas da manhã, foi com um pastor também, né? Mas um pastor que se formou em terapeuta, e eu fiz porque eu disse para mim mesmo, eu vou vencer o orgulho. Se existe alguma coisa na minha vida que está sendo travado, paralisado, por causa do meu orgulho, eu vou vencer o orgulho, e eu vou fazer o que tiver que fazer, para me tornar um marido melhor, um homem melhor, um pastor melhor, um melhor pai para os meus filhos, o que tiver ao meu alcance, enquanto eu estiver vivo nessa terra, que só estou com 5.1, eu vou atrás, né? Eu vou atrás. Então eu quero deixar essa palavra inicial de incentivo. Não permita que nada impeça você de alcançar um nível maior, de romper, né? Como o melhor pai, o melhor marido, o melhor cidadão, o melhor filho, seja lá o preço que a gente tiver que pagar, vá em busca. Porque não pense que por ser homem, ou até mesmo por ser alguém de destaque, né, como foi o caso de Elias, que a gente não vai enfrentar os desafios dessa vida, porque a gente vai enfrentar. A gente está sujeito, né? E nós não somos super-homem. Elias não era super-homem, tanto é que a Bíblia diz que ele chegou ao ponto de se trancar numa caverna. Graças a Deus que Deus é tão bom, que Deus entrou lá na caverna e teve uma conversa com ele, e fez ele sair daquela caverna e cumprir o seu propósito. Amém, meus queridos? E eu quero cantar uma música, já que a gente falou aqui sobre chuva, né? Tem uma música que a gente cantou durante muitos anos na igreja, que dizia assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer.
Essa música está falando de um outro momento na vida desse profeta, quando ele, após ter essa grande vitória, ele enxergou no céu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O servo dele, para ele, aquela pequena nuvem não representava nada, mas para o profeta, aquela pequena nuvem era um sinal de que uma grande chuva estava chegando sobre Israel, né? Porque esse profeta que orou para não ter chuva, depois orou para que a chuva viesse. E eu encerro a minha palavra dizendo: pastor Cristo, o que representa a chuva? A chuva para muitos hoje não representa nada, alguns nem querem que ela venha, né? Mas na época, eles que trabalhavam na agricultura, a chuva era como se fosse ouro, ela era preciosíssima, né? Então, para nós hoje, a chuva é símbolo de prosperidade, a chuva é símbolo de bênção. E eu tenho certeza que não tem nenhum homem aqui que não precisa de bênção sobre a sua vida. E nós vamos estar cantando essa música, aqueles que conhecem vão poder cantar. Quem não conhece, feche seus olhos, né? Procure se concentrar em Deus nessa noite. E nós vamos estar clamando por essa chuva de Deus nesse lugar, nessa noite, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, para que Deus derrame da sua bênção. Amém? E se Deus derramar a chuva dele sobre as nossas vidas, amados, ninguém nesse mundo pode impedir a bênção de Deus, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a bênção que Deus envia, ninguém pode paralisar. Aleluia. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, abre as comportas do céu, faz chover, abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, abre as comportas do céu, faz chover,
Jesus Cristo. Derrama a tua chuva, Senhor, nesse ambiente, nessa geografia, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos casamentos, sobre os nossos filhos, sobre os nossos cônjuges. Derrama a tua chuva, Senhor. Derrama a tua chuva de prosperidade, derrama a tua chuva que amolece e quebranta os nossos corações, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Aleluia. Aleluia. Posso lembrar algo? Pode, meu irmão, fica à vontade. Esse louvor, no tempo da Batista, lá com o pastor Luiz Carlos, nós estávamos num evento lá na praça, lá no centro, e foi cantado esse louvor e choveu. Era um período da tarde. Eu estava lá. Amém. A gente começou a cantar e começou a chover. Seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Amados, uma outra canção que Deus, nesse final de semana, sinalizou que a gente deveria cantar aqui. E aí, em respeito à maioria, porque essa música tocou tanto nas rádios e nas igrejas, que é bem provável que a maioria aqui conheça essa música, né? A letra da música fala de um personagem bíblico chamado Zaqueu, que ele queria muito ter um encontro com Jesus e ele subiu numa árvore, né? Ele se esforçou para ter um encontro com Jesus, e porque ele se esforçou, Jesus decidiu entrar na casa dele. Então eu quero declarar que porque você se esforçou para estar aqui nessa noite, Jesus vai entrar na sua casa, amém? Aleluia! Quem sabe pode cantar, amém? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti E chamar a sua atenção, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. quantos precisam de um milagre? Quantos precisam de um milagre nessa noite? Jesus continua fazendo milagres. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais.
creu que o Senhor pode fazer um milagre na tua história, na tua família, nos seus negócios, no teu trabalho. Deus é bom. Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. A palavra de Deus diz que é necessário que aqueles que se aproximam dele, que devam crer que ele é um Deus bom, um Deus galardoador, um Deus recompensador daqueles que o amam. Creia nessa noite. O nosso Deus é bom e Ele está preparando um futuro de glória para cada um dos seus filhos. Aleluia. Se você puder, aplauda o Senhor Jesus. Ele está nesse lugar. A Ele toda a honra,